Em janeiro de 2015, cerca de 6 meses após o incidente em que o fenômeno disparou feixes luminosos contra as meninas da aldeia, foi a vez da antropóloga Carolina Comandulli ter o seu encontro próximo. Em carta enviada à FUNAI, ela escreve: na noite do dia 26 de janeiro, após o jantar, ao observar o terreiro, visualizei flashes de luz que estavam ocorrendo com certa frequência. Fui para a área externa para verificar se se tratavam de raios, mas não vi nenhum. Ainda cedo, pelas 21 horas, fomos dormir em nossas redes. Em certo momento, despertei-me com uma forte luz. Neste momento, avistei um ponto de luz acima da escada da casa de Isaac, flutuando a cerca de meio metro do piso. Busquei verificar se tratava de alguém carregando uma lanterna, o que não se confirmou. O objeto voava e às vezes realizava pequenos e rápidos deslocamentos de alguns centímetros para cima ou para os lados. Deste objeto de luz estavam sendo disparados flashes de luz na direção das redes onde dormíamos. Fiquei um tanto paralisada com o acontecimento, virei para o lado e fechei meus olhos na tentativa de voltar a dormir. Desse modo, não acompanhei o que aconteceu com o objeto a partir deste momento. Minha impressão foi a de que flashes eram fotos que estavam sendo tiradas do ambiente que estávamos. Os relatos de Carolina Comandulli e Paula Colares ocorreram quando elas estavam hospedados na casa de Isaac Pianco, grande liderança da aldeia e o primeiro indígena do estado do Acre a ser eleito prefeito. Mais ou menos essa altura aqui. A altura das casas, aquela altura ali, ele desceu até onde focar na casa. Aí quando ele subiu mais ou menos na altura da colmeia da casa, ele já apagou. O relato de Carolina Comandulli, uma das antropólogas mais proeminentes do país e com cargo de liderança na FUNAI, teve grande impacto nas autoridades. Após o relato dela, o Ministério Público Federal abriu sua própria investigação e passou a enviar ofícios para as autoridades. Diante da baixa de recursos e pela falta de respostas, tanto a investigação do Ministério Público quanto da Polícia Federal foram encerradas. As Forças Armadas se negaram a dar qualquer esclarecimento e disseram não saber o que estava acontecendo nas aldeias. Em fevereiro de 2016, menos de um mês antes do encerramento da investigação do Ministério Público Federal, os fenômenos haviam migrado da aldeia Pilcha, localizada na tribo indígena Campa do Rio Amônia, para as aldeias Nova Floresta e Cocoaçu, localizadas na tribo indígena Campa e isolados do Rio Envira. No incidente mais emblemático, um grupo de indígenas estava caçando, quando de repente, um OVNI luminoso desceu próximo a eles, queimando todas as lanternas que eles carregavam. Com medo, o indígena Yacaxaninca começou a disparar tiros de espingarda contra o fenômeno, que simplesmente desferiu um feixe luminoso, deixando-o inconsciente. Ele foi socorrido pelo professor Ayrton, que o levou para o hospital mais próximo, na cidade de Feijó. O cacique Ninauá Runicuim relatou em um podcast do portal de notícias local AC24 Horas, um dos poucos que tem tratado o assunto de forma séria, como foram os incidentes naquela época. Na minha região, principalmente, é na aldeia do Zaxaninca, no Alto Rio Envira, né? Mais ou menos na aldeia Nova Floresta, na aldeia Cocoaçu, são 2 aldeias que tem lá, que eu mesmo fui uma das pessoas procurado por essa liderança para fazer essa notificação, tanto na Polícia Federal quanto no Exército, para saber, né, se eram eles que estavam fazendo monitoramento, porque como a fronteira, rota de narcotráfico, essas questões madeireiras e tudo. E eu nós fomos com essas lideranças até o Ministério Público Federal, em Brasília, na 6ª Câmara, na época com a doutora Débora Duprá, né, para poder fazer essa investigação. E segundo eles, não tinha nenhum trabalho da Polícia Federal, nem do Exército, nem da Força Nacional nessa região, porque a suspeita era que fosse um drone fazendo monitoramento. Então, o relato que as pessoas contaram pra gente era que aproximadamente 5h30, 6 horas da tarde, lá da floresta, de vários lugares, vinha surgindo aquela luzinha piscando em direção à comunidade. E por umas 2 vezes, o relato dessas pessoas me falaram que eles fizeram emboscadas com arma para poder ver se pegava esse animal. Aí, o que
eles contaram da estrutura desse objeto. Era algo aproximadamente do tamanho de uma motocicleta, né? Achatado, muito rápido, que uma das vezes parece que dispararam 16 tiros de espingarda nesse animal. Ele era muito rápido, nesse objeto, né? Não sei se é animal, o que era. E que ele foi embora. E um outro relato que conta é que estavam dormindo uma vez e tinha uma luz ultrapassando por dentro da cobertura de palha numa pessoa, uma mulher principalmente, que ela se assustou, foi na porta ver o que era e se assombrou, ficou desesperada, chamou o esposo. Quando ele veio, ele tomou uma carga elétrica. E então esses são os relatos que a gente ouvia. Por isso nós fizemos um documento, fomos na Ministério Público para poder fazer essa investigação. Mas nunca tivemos uma resposta sobre isso, né? E isso ficou por um certo tempo rondando a comunidade, acho que por mais de 4 meses isso ficou por lá. Muito mais de 4 meses, com 6 meses, né? E sempre que a gente encontrava com a pessoa, ele dizia, não, tá, continua lá, né? E eles ficavam, a princípio, ficaram muito assustados, mas depois já se acostumaram também. Em setembro de 2016, após um pedido do pesquisador Edson Boaventura, a FUNAI confirmou que os casos realmente estavam acontecendo em aldeias da tribo indígena Campa, isolados do Envira, e disse também que o Exército, a Polícia Federal e a Polícia Militar estavam envolvidos nas investigações. Porém, recentemente, eu fiz um pedido a todos esses órgãos e fui informado que nenhum documento havia sido produzido sobre esses casos de 2016. É quase impossível não comparar os casos ocorridos no Acre entre 2014 e 2016 com aqueles ocorridos no Pará em 1977 e amplamente investigados pela Força Aérea Brasileira na denominada Operação Prato. Naqueles casos, as vítimas eram atingidas por raios luminosos, onde marcas eram deixadas, incluindo remoção de pele e vários efeitos fisiológicos. As vítimas relatam que esses raios luminosos eram disparados por veículos aéreos não identificados e também por fenômenos de diferentes formatos e cores que eram vistos sobre suas cabeças. Um dos aspectos mais perturbadores nos incidentes ocorridos no Pará em 1977 e no Acre entre 2014 e 2016 é a preferência do fenômeno por meninas, geralmente adolescentes, onde os ataques aparentemente tecnológicos parecem ser apenas a ponta do iceberg para algo muito maior: a criação de uma conexão permanente com a consciência das vítimas afetadas. Uma das vítimas, Aurora, na época com 18 anos, detalhou o ataque que sofreu ao jornal Província do Pará. Ela disse que sentiu uma forte corrente de vento frio e um medo terrível, como se estivesse sendo envolvida por algo estranho. Depois ela viu uma forte luz vermelha chegar até ela, deixando-a atordoada. Ela sentiu então furadas muito finas acima dos seios, caindo em solo desmaiada. Logo depois do ataque, ela se contorcia no leito do hospital, com fortes dores de cabeça e impossibilitada de andar, pois as pernas estavam enfraquecidas. A luz vermelha parecia atormentar a todo momento. Ela sentiu que ia ficar louca. Maria Carmen, de apenas 13 anos, foi a vítima mais afetada. Ela disse que sentiu todo o corpo adormecer ao ser atingida por uma luz vermelha. Teve forças para correr para a cama, mas caiu desmaiada. Do seio direito, escorriam 3 filetes de sangue por 3 orifícios, como se fossem picos de injeção. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos constataram que ela havia perdido 1,5 litro de sangue, entrando assim numa crise de anemia. Já em sua residência, Carmen começou a ter desmaios a cada 10 minutos. Foi quando começou a ser acometido por crises violentas. De acordo com sua família, era como se estivesse possessa de demônios, tal a força que demonstrava. Para dominá-la, foi necessária a ajuda de 3 homens. Ela foi curada, de acordo com a família, através de cânticos sacros e orações, pedindo a Deus por sua recuperação. Algumas vítimas tiveram sequelas permanentes. Silvia, na época com 17 anos, foi atacada pelos raios luminosos enquanto dormia em uma rede. Sua mãe suspeitava que ela havia sido atingida por alguma espécie de debilidade mental.
No ano de 2022, através de um convite dos meus amigos pesquisadores Heitor e Natan, eu pude visitar a comunidade de Itapeupanema e conversar com a família de Sylvie. Logo após os ataques, ela se tornou uma pessoa com deficiência e também perdeu a criança que esperava. Ela fala hoje palavras desconexas e quando fala algo que faz sentido, ela diz ter um chip que teria sido implantado no momento do ataque e que quando dorme, possui sonhos com esses seres, com essas inteligências, dizendo que ela pertence a eles e que um dia eles virão buscá-la. Os principais materiais da Operação Prato, gerados pelos militares da Força Aérea Brasileira, como os vídeos dos fenômenos, jamais foram revelados. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior ou no Serviço de Inteligência da Força Aérea. Logo após o fim da Operação Prato, o Urânio Holanda começou a pesquisar os casos por conta própria. Ele passou então a ser acometido de fenômenos que ocorrem com investigadores e testemunhas de OVNIs, poltergeist, sonhos com abduções, depressão e tentativas de suicídio. Infelizmente, o herói nacional Urânio Holanda nos deixou em 1997, logo após uma série de entrevistas em que ele eliminou um silêncio de quase 20 anos após a Operação Prato. Porém, antes de partir, em sua última entrevista, o Urânio Holanda revelou que a inteligência sabia que os fenômenos estavam migrando para o interior da Amazônia e para o território peruano. Avistamentos de OVNIs em massa na Amazônia Ocidental brasileira não são uma coisa nova. Estado do Amazonas, julho de 1947, poucos dias após o acidente em Roswell. Estado do Acre, 1959. E após a Operação Prato, a invasão OVNI em Manaus de 1988. Porém, foi no Peru, a partir de 1980, que ocorreram os casos mais impressionantes, como o único caso documentado em que um piloto militar disparou contra um objeto voador não identificado. No dia 11 de abril, o experiente piloto Oscar Santamaria foi enviado em um caça Sukhoi 22 para interceptar um OVNI que estava sobre a base aérea de La Joya. O objeto não identificado possuía uma espécie de grande cúpula esférica associada a uma base metálica. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar el mi jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso y temíamos espionaje. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. Porém, foi no ano de 2001 que avistamentos em massa na cidade de Chulucanas, localizada no norte do país, começaram a chamar a atenção das autoridades. Em dezembro de 2021, a Força Aérea do Peru criou a OIFA, o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anómalos. El 13 de octubre del año 2001, en la ciudad de Chulucanas, al norte del Perú, ante cientos de personas, 8 inmensas esferas de luz de intenso color rojo anaranjado fueron grabadas en video. Nosotros fuimos los primeros en obtener estas imágenes y las entregamos a la Fuerza Aérea. Estos objetos permanecieron más de 5 horas flotando y moviéndose aparentemente de manera inteligente y en completo silencio hasta desaparecer. Ya se perdieron. No, ahí está los tenis. Están avanzando. Están avanzando hacia la derecha. Já em abril de 2008, o pânico tomou conta de comunidades que viviam próximas à cidade de Pucallpa, no coração da selva amazônica peruana. Os moradores do povoado de San Juan de Arinacocha apresentaram uma denúncia à Força Aérea Peruana, na qual afirmavam estar sendo amedrontados pela aparição contínua de objetos luminosos que, em diversas oportunidades, tentaram levar pessoas que estavam pescando. En
Una carta enviada al comandante general de la Cuarta Región Aérea Territorial solicitando apoyo con personal especializado, debido a que los pobladores de San Juan se encuentran atemorizados por la aparición continua de objetos luminosos que en varias oportunidades, escuche bien, intentaron llevarse personas que se encontraban solas pescando. A las 7 de la noche todo el mundo está en su casa. Nadie. Aún mis alumnos que vienen a cuidar acá todo lo que tenemos materiales, 7 en punto están, ya no salen a la calle, ya no se van caminando como se iban con la costumbre, se iban al agua a pescar, por miedo a que algo les suceda. Entonces, ellos lo han visto las personas, que se eleva, como si tuviese algo que, digamos, lo dirige, pero no sale humo, no sale nada, como algo que les protege, se eleva, pero ellos corren y el ciclo, como un globo, eso es redondo. Y cuando se eleva, se forma un avioncito, como una canoita. Y ese día que lo han hecho tiro, ese día se fue así bajito. Se ha hecho un avioncito bien bajito. Los solamente no se han enfocado, y la luz era caliente, bien caliente. Esa noche la patrulla fue al sitio y cuando llegaron me llamaron por teléfono y la persona que me llamó se escuchaba muy alterada y me decía: mi comandante, estamos acá en la comunidad y está la nave, y la nave parece un marshmallow, Sí. ¿ya? Y además parece que como que estuviera palpitando. Y le están tomando fotos y termino de decir eso y comienzo a escuchar disparos. Disparos, ¿ya? Entonces yo le decía que no dispare y bueno, y se cortou a llamada. Se traçarmos uma linha do tempo no mapa, temos a impressão de que os casos que haviam migrado para a Amazônia Ocidental a partir do final da década de 70, conforme informado pelo comandante da Operação Prato, o Irangê Holanda, a partir dos anos 2000 estavam retornando da costa do Peru, no Oceano Pacífico, em direção à selva amazônica brasileira. Este fato é evidenciado pelos relatos dos indígenas no Acre, que sempre ouviram histórias, inclusive de aparecimento de seres a partir de seus companheiros indígenas do lado peruano. E agora, estavam vivenciando tudo aquilo. Os indígenas peruanos comumente utilizam o nome pela cara de forma genérica, para qualquer coisa vista como negativa, de crimes praticados por humanos, até mesmo OVNIs. Esse nome se dá devido a uma lenda de que há seres na selva peruana que mutilariam a face das pessoas. Fato é que os indígenas Axaninca do lado peruano contam que há seres que retiram a gordura das pessoas, entre aspas, para fazer voar avião pequeno, conforme descrito na tese de doutorado da antropóloga Paula Colares. Em agosto de 2023, indígenas do distrito de Alto Nanaia, próximo a Iquitos, começaram a relatar o aparecimento de estranhas criaturas luminosas humanoides que voavam utilizando plataformas circulares nos pés e estariam vindo da floresta no cair da noite para atacar as pessoas. O pânico tomou conta de várias comunidades, que começaram a formar grupos para tentar caçar o tal ser. ¿Ustedes han arrestado a alguna de ellas? ¿Les han disparado? ¿Han hecho alguna cosa? Nosotros tratamos de querer capturar, pero no se puede porque son personas blindadas. Disparamos a uno, no le hacemos nada. Le rodeamos la comunidad, sale a agarrarle, ellos parece que vuelan al espacio nuevamente. Enquanto os homens faziam a segurança das aldeias, as mulheres e crianças se reuniam, assustadas, trancadas em suas casas. A Polícia Federal e a Marinha Peruana realizaram visitas às comunidades apenas durante o dia
e se limitaram a coletar depoimentos. Tendo em vista a falta de ação pelas autoridades, os moradores começaram a se reunir em assembleias para pressioná-las. Eu lhe apontei assim, levei uma pessoa briga, e aqui, por acá, Acuado, a Procuradoria da Província de Loreto foi obrigada a emitir um comunicado, onde deu uma explicação no mínimo bizarra. Os seres não eram extraterrestres, e sim humanos, garimpeiros ilegais, voando com a ajuda de jetpacks para assustar a população local. Eu estava em contato com alguns indígenas peruanos na época, e compartilhei informações com o pesquisador americano Timothy Alberino, que conseguiu visitar a aldeia e confirmar os relatos desses seres, conversando diretamente com as vítimas. Foi então que entrei em contato com o ex-comandante da OIFA, o coronel aposentado da Força Aérea Peruana, Julio Chamorro, que me declarou, abre aspas, nós não sabemos muito sobre nós mesmos, então a probabilidade de ser algo não humano é alta. Pode ser algo não local, pode ser do mundo espiritual, ou simplesmente de outra realidade ou dimensão. As possibilidades são muitas e desconhecidas. Ao longo dos meses, os mesmos fenômenos começaram a ser relatados em toda a Amazônia peruana, seguindo o curso dos rios, até finalmente, em outubro de 2023, chegar ao Brasil, em comunidades próximas a Tabatinga, no estado do Amazonas, tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Em resposta a um pedido perante a Lei de Acesso à Informação, a Fundação Indígena do Estado do Amazonas disse que estava ciente dos relatos envolvendo os pelacaras, e que devido à grande quantidade de relatos e preocupações relacionadas a tráfico de pessoas e órgãos, foi realizada uma operação pela Polícia Militar, sem que, no entanto, tivesse obtido indícios de aparecimento de seres ou luzes anômalas. Não estão com luz não, eles estão pessoalmente mesmo, se armando aqui. Já entrou 2 vezes, né? Ontem entrou na minha casa, hoje entrou na casa do papai e do meu irmão aqui. Botou pra entrar mesmo e entrou. Só que ele tá andando tipo assim, invisível. Quando o cara percebe que ele tá naquele canto, ele já não tá mais não. Já saiu e já vai aparecer no outro canto, Corrimos 2, 3 vezes atrás e não conseguimos atirar nele não, muito rápido mesmo. Tipo assim, um reflexo de uma luz, já foi, já não tem chance de atirar não. A imagem a seguir mostra uma foto, também obtida através da Lei de Acesso à Informação, de uma reunião realizada entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Estado do Amazonas, sobre os casos em questão. Porém, nenhum detalhe adicional foi fornecido. Em novembro de 2023, os casos não ocorriam mais, tanto no Peru quanto no Brasil, e ficaram restritos apenas às lembranças das pessoas.